Um bom dia, meus irmãos. Dormiram todos bem? Graças a Deus eu tive uma boa noite. E, aliás, precisava porque teria uma semana bem intensa aí de trabalhos. O nosso tema hoje é: confia os teus cuidados ao Senhor. Apenas lembrando ontem alguma coisa do que falei. Agora hoje vamos ter aí uma projeção, pode ser que ajude. Eu ontem trouxe um pouco a questão do conceito, né? De ansiedade, que mostra a origem, inclusive latina, da palavra ansiedade. E a certa altura falei que descreve a exigência de cuidar da sobrevivência, as exigências desses cuidados, ou seja, demandado em cuidados, trabalhos, responsabilidades, exigências, ter que dar conta. Trouxe este gráfico que eu apresentaria ontem, mas não pudemos apresentar, que é no foco do ensino bíblico. A ansiedade é um inquietar que se manifesta por conta do preocupar. A pessoa tem consciência e a pessoa é o sujeito da ação. Então, o foco do ensino bíblico é isso: inquietar, preocupar, no tempo e no espaço. Nós vamos pensar um pouco hoje sobre cuidado e ansiedade, porque essas palavras podem ser sinônimas. Se alguém diz assim: cuidado, cerca elétrica, isso é um tipo de precaução. Vamos cuidar da saúde, é uma outra preocupação. Pode passando, por gentileza. Ok? Acho que pode passar mais. Muito bem. Ok. Muito bem. Mais uma. Ou então, no próximo, você diz assim: João, você ministra um bom cuidado ao seu pai enfermo. Ou João, cuidado para que seu pai não fique desidratado. Então, nós estamos trazendo esse conceito de cuidado. Também o apóstolo Paulo dirá assim: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Viver é cuidar. E cuidar é ter de dar conta. Então, a Bíblia faz referência à necessidade de vigilância e cuidado e até louva alguma preocupação. O contrário seria andar de forma relapsa, descuidada, negligente, indolente, como eu falei ontem, como mau servo da parábola. Então, há uma preocupação ou cuidado que é inerentemente boa e que expressa um amor zeloso. Eu disse, quando aquele pastor da parábola saiu para buscar a 100ª ovelha, ele partiu norteado porque ele tinha um mandamento para ter cuidado das ovelhas. Então é preciso ressaltar que na Bíblia uma preocupação realista não é absoluto condenada ou proibida. Ou seja, é preciso que nós tenhamos preocupações legítimas, cuidados legítimos. Isto absolutamente faz parte de sermos bons cuidadores, não é? Pais cuidam dos filhos, filhos cuidam dos seus pais idosos, precisamos cuidar das necessidades uns dos outros. Eu disse ontem a expressão do apóstolo Paulo: além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Se você for à língua grega original, essa palavra que está lá, preocupação, é a mesmíssima palavra para ansiedade, mérina, cuidado, só que aqui não tem a acepção, a conotação negativa, não é? Tem outros textos em que isso aparece.
por exemplo, esse aí, não é? Lá de Timóteo, passe mais um. Está vendo lá que ele cuide dos vossos interesses. Então, ou seja, novamente, você observa, Paulo está dizendo aí que Timóteo como uma expressão de cuidado pelos filipenses. Então, a palavra cuidado nem sempre tem uma conotação negativa, porém, e aí é o ponto, a nossa palavra ansiedade, ela é atualmente principalmente negativa e a Bíblia condena a ansiedade. Vamos pensar então um pouco na lógica da ansiedade. Primeiro é o ser demandado. Pode passar mais um. O ser demandado em cuidados, trabalhos, responsabilidades e exigências, o ter de dar conta. Isso pode nos trazer, e aí já estamos num contexto de inquietação, desassossego, variados desconfortos e aborrecimentos. E isso pode nos trazer sofrimento e aflição, e eventualmente tristeza, angústia. E isto, a certo ponto, pode causar dor, doenças, males e maldades. Mais à frente. Assim, a ideia original de ansiedade descreve o ser humano demandado em cuidados, em trabalhos, em responsabilidades e exigências, o ter de dar conta. E qual ser humano está assim e desde quando? Então aqui ontem eu falei um pouco sobre o texto grego do Novo Testamento. Então vamos pensar um pouco hoje sobre o Antigo Testamento, alguns minutos, como que o hebreu pensava isto. Daí eu preciso dizer aos irmãos o seguinte: a mente hebraica é uma mente concreta. A mente hebraica não é uma mente abstrata. A mente hebraica é concreta. Por isso o hebraico fala que andar com o Senhor é um caminho. Ok? Por isso usa o verbo confiar. Mas no Antigo Testamento não tem a palavra fé, por exemplo. Fé só aparece uma vez em Abacuque, esse mesmo com o sentido de fidelidade, porque para o hebreu é tudo muito concreto, não é? Ele é concreto. As coisas tendem a ter uma concretude. E como é que então o hebreu descrevia essa ideia de ansiedade? Deus nos criou, nós fomos criados cuidadores, por isso se diz lá: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Esse verbo cultivar aí tem a ver com cuidar do jardim. O Senhor Deus cuidou, colocou o homem para esta finalidade. Mas aí veio a queda. E o nosso cuidado tornou-se ansioso, sofrido. Quando Deus diz assim: maldita é a terra por tua causa, em fadiga obterás dela o teu sustento durante os dias de tua vida, ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo, no suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Então, a partir do momento em que o ser humano pecou, a forma dele cuidar neste mundo se tornou uma forma complicada. Ou seja, o pecado maculou, o pecado perturbou, o pecado desordenou as nossas expressões de cuidado neste mundo. Mas aí o Antigo Testamento já tem alguma coisa para nos dizer sobre isso. Vamos ler juntos esse salmo? Juntos. Confia os teus cuidados ao Senhor e Ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Salmo, muito bem. Excelente. É assim mesmo que se faz. Quando se fez a tradução do Antigo Testamento grego, do Antigo Testamento hebraico para o grego, a palavra que foi usada ali, cuidados, observa, cuidados, é a palavra usada para ansiedade, merimna. Só que no hebraico,
Não pode ser ansiedade porque o hebreu não pensa de forma abstrata. Para ele é concreto. No hebraico, ansiedade é fardo. Deu para entender? É o fardo. Por isso, ele pensa Yahab, fardo. Ele pensa a ansiedade como um fardo. Ou seja, a responsabilidade de você ter que dar conta, de você ter que exercer a sua atividade, de exercer as suas demandas. É fardo. Aí também, Provérbios 14, 23. Em todo trabalho há proveito. Meras palavras, porém, levam à penúria. Esta palavra que aí está, trabalho, é a mesma. Ou seja, merina, trabalho, dor, ferida, labuta, pesar. Ou seja, então, para o hebreu, quando ele pensa ansiedade, ele pensa em termos concretos. Um fardo, um trabalho, uma responsabilidade que nós precisamos dar conta. Então vamos lá. Transportando para a concretude do pensamento hebraico, a ansiedade relaciona-se com um fardo, com um peso que se tem que carregar. Daí, o Senhor Jesus, preste agora atenção, irmãos, porque o Senhor Jesus é um hebreu, ele é judeu, a mente dele é judaica, não é? Ele está com o pensamento judaico lá atrás de si. Quando ele fala assim, basta cada dia o seu, é isso. Ficou claro? Ou seja, basta o fardo de cada dia. Bastam os cuidados de cada dia. Bastam as preocupações com os trabalhos de cada dia. Ou seja, isto é, basta a cada dia o seu próprio fardo, isto é, o cuidado que lhe é próprio. Acho que ontem nós falamos um pouco sobre o Novo Testamento, mas vou recapitular, porque eu acho que faz bem. Vamos passar adiante. O verbo é esse. O verbo é cuidar, não é? Já no Novo Testamento. Agora, quando nós estamos a pensar naquilo que o Senhor condena, é um cuidar inquieto, desassossegado, um cuidar preocupado, ou como eu disse ontem, é um ansiedade, não é? Vamos ver juntos Mateus 6, 25. Vamos ler juntos? Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Eu falei ontem, Mateus 26, 25. Eu gostei disso. A igreja é bem treinada. Então, vamos lá. Eu falei ontem que aqui no andeis ansiosos, no texto original, é um verbo só. Isso porque nós não temos o verbo ansiedade em português, então usa-se um verbo auxiliar. Lembra que falamos isso? Não é? O escritor do Novo Testamento usa esse recurso. Não é? Juntos, Lucas 12, 26. Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? Lucas 12, 26. Aprendi. É a mesma coisa, mesmo procedimento que está aí. O verbo é um só, e o Senhor Jesus está a dizer isso. Ou Filipenses 4, 6. Juntos. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Filipenses 4, 6. Novamente, o verbo auxiliar, mas é um só. Não ansiedeis de coisa alguma. Muito bem? Ok? Não estejais carregados, desassossegados com os vossos cuidados. Não é? Ou, mais à frente, o Senhor Jesus diz assim, qual de vós,
por ansiedade, coloquei entre aspas, que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida. Mateus 6:27. O verbo está no modo particípio, no tempo presente, na voz ativa, que é um pouco daquilo que eu falei. Então, ou ele vai dizer no próximo: por que ansiedais quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Observe que no ensino de Cristo, o ansiedar é algo que eu faço ativamente. É uma forma de me comportar. Isso é, de como eu me manifesto ou eu me expresso. Lembrando então aquilo que eu disse ontem. No Novo Testamento, vamos ao próximo. Esse aí diz: portanto, não ansiedeis ou cuideis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Mateus 6:34. Agora, como é que a gente interpreta essa palavra mal que está aqui? Vamos lá? Temos duas possibilidades. A primeira é os males em geral de cada dia, os aborrecimentos, as adversidades em geral, ou os males em sentido amplo. Mas a segunda é os cuidados cotidianos que tendem a nos inquietar, a nos ansiedar. Em resumo, os cuidados ansiosos de cada dia. No fim das contas, as ansiedades mesmas de cada dia. Por isso, vamos lá, uma paráfrase, uma explicação bem concreta desse texto seria assim: portanto, não cuideis do que vem após esta noite, pois o dia seguinte trará os seus cuidados. Basta o fardo que se carrega debaixo deste sol de hoje. Ficou claro, irmãos? Exatamente esta ideia. Mais à frente. Portanto, não ansiedeis com o depois, pois ele trará as suas próprias ansiedades. Ele trará as suas próprias inquietações. Basta o sofrimento de agora. É isso que o Senhor Jesus está dizendo. Olha como ele diz aqui nesse texto de Lucas. E acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Eu normalmente ensino um pouco sobre isso aqui nas minhas aulas de ministério pastoral, porque os presbíteros lá açoitavam. Mas isso aí é uma outra conversa. Por minha causa sereis levados à presença de governadores e de reis para lhes servir de testemunho a ele e aos gentios. E quando vos entregarem, não cuideis, não ansiedeis em como, o que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido que haveis de dizer, visto que não sois vós que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Mateus 10:17-20, ou Lucas 12:11. Veja aí, o Senhor Jesus está dizendo: vocês serão levados às autoridades, lá vos açoitarão. Não fiquem ansiosos, ok? Não fiquem carregados de preocupações, não cuideis, não ansiedeis, este verbo. Ou quando Jesus diz a Marta, e aí você guarda um pouquinho esse texto, porque a gente vai ter isso na hora que nós abrimos a Bíblia para expô-la, não é? Jesus diz assim: respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, tu o quê? Cuidas, tu ansiedas e te preocupas com muitas coisas. Ou seja, era exatamente o mesmo conceito que o Senhor Jesus está a dizer. Marta, você está tomada de muitas preocupações, de muitos cuidados, de muitas ansiedades. Passe então. Naquele dia, Marta tinha muitas coisas. Então, eu pergunto, naquele dia de banquete, quem se alimentou melhor? Marta, muitas coisas, ansiedade, preocupação. Maria, pouco, uma só coisa. Ou poderíamos dizer melhor ainda, uma só pessoa
E quem ficou com o melhor pedaço naquele dia da comida? É isso que Jesus está dizendo. Ok? A melhor porção ficou com Maria. Então diz o texto assim: Marta agitava-se, estressava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então aproximou-se de Jesus e disse: Eu não cuido. Olha só o jogo de palavras, porque em português, a nossa tradução, para fazer sentido, às vezes faz com que certas sutilezas do texto original escapem para a gente. Então, se você conhece o texto original, você vai perceber que ali tem um jogo de palavras, que ali tem ideias correlatas, que na tradução ficaram eclipsados para nós. Não é? Então, observe. Marta agitava-se ou estressava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então aproximou-se de Jesus e disse: Senhor, não cuidas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordenou-lhe, pois, venha ajudar-me. Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Isso é uma característica do ansioso, gente. O ansioso quer controlar, porque ele precisa controlar. Então, ela está tão agitada, tão ansiedada, que ela diz assim: Senhor, e se é Senhor, quem manda? É o Senhor, mas ela diz assim: Senhor, manda. Observaram isso? Senhor, ordena. Senhor, manda. Ou seja, está a dizer o próprio Deus que está na casa dela, Deus encarnado: Senhor, manda. Eu vou falar um pouco sobre isso se tiver mais tempo. Mas vamos lá. Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, cuidas ou ansiedas e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Mas, voltando, é preciso ressaltar, a próxima, é preciso ressaltar que na Bíblia o cuidado realista não é em absoluto condenado ou proibido. Ao contrário, é necessário ou inevitavelmente parte da nossa responsabilidade. Porém, o mesmo substantivo e o mesmo verbo original grego do Novo Testamento traz também o seguinte ensino. Tem um sentido ruim, não é? Dessa palavra. Aqui caiu, lembra da semente? Diz lá o Senhor Jesus na parábola dos solos, na parábola do semeador. Aqui caiu entre espinhos são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. A palavra cuidados aí é a mesma palavra para ansiedade. É a mesma palavra para demandas. As pessoas ficam tomadas das demandas desta vida e aí acaba os cuidados desta vida, acaba a semente sendo sufocada porque a pessoa não consegue colocar o foco nas coisas que deve. Então, mais à frente, está lá. E agora, mais aí outro texto. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das... Essa palavra preocupações é a mesmíssima, ok? Temos aqui uma tradução: preocupações, ou cuidados, ou ansiedades deste mundo, para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Ok? Agora vamos ver o apóstolo Pedro. Podemos ler juntos? Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor
como o leão que ruge, procurando alguém para devorar. Passe um pouquinho ao próximo. Observe um detalhe, que aqui você tem novamente um jogo de palavras que escapa às vezes do nosso texto. O texto está lá a dizer assim, lançando sobre ele o que? Toda? Porque ele tem? É que a tradução nossa é assim para fazer sentido para nós. Mas o texto original é, lança sobre o Senhor todos os vossos cuidados. Porque ele cuida de vocês. Faz sentido, gente? Fez? Ok? Ou seja, lança sobre ele todos os vossos cuidados, porque ele cuida de vocês. Muito bem? Então, uma leitura básica é assim, não fiquem carregados de cuidados. Confiem-se humildemente aos cuidados de Deus, lançando sobre ele a vossa ansiedade. Ele tem cuidado de vós. E aí ele vai dizer mais à frente, olha interessante, e tenham cuidado da ação do diabo. Não estejam descuidados em relação ao adversário. Ele anda em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. É extraordinário isso, não é? Quando a gente começa a ver a beleza do texto bíblico. Então, é isto aí. Lançando sobre ele todo o vosso cuidado, merimna, porque ele cuida, verbo melo, de vocês. Tá bom? Aí vamos lá, Jerry Bridges, nesse texto, nesse livro Pecados Intocáveis, ele diz assim, quando permito que a ansiedade me domine, estou, na verdade, acreditando que Deus não se importa comigo e não irá cuidar de mim na situação que está me deixando ansioso. Então aqui começamos a entender onde estamos. Tem um filósofo famoso, bastante conhecido em alguns lugares rurais, que escreveu isso aí a certa ocasião. Vamos ler juntos? Na ansiedade, há uma dificuldade de se lidar com coisas que não se tem o controle. Tem-se uma tolerância básica com aquilo que não se consegue controlar. Ficou claro, gente? Esse é o ponto. Você tem a necessidade de dar conta daquilo, ou aquilo te inquieta, e aí, no quadro ansioso como um todo, inclusive naqueles aspectos clínicos que eu coloquei ontem, que não é o nosso caso nessa manhã, nós não temos mais, isso já são águas passadas, mas todas as vezes em que você tem alguém em estado de inquietação, em estado de desassossego, esta pessoa precisa, de alguma maneira, controlar aquela situação. Fica claro? Ele se vê na necessidade de controlar. Então, o ansioso é geralmente alguém que é dado ao controle. Ok? A tentar controlar situações, controlar coisas, porque ao controlar, de certa maneira, o que isso faz? Faz com que conseguir, não é? Muito bem. Agora, ele fica então, se ele não consegue controlar, ele tem uma tolerância baixa com aquilo que não consegue controlar. Essa mesma pessoa, certa vez, escreveu algo assim, juntos. O ansioso não lida bem com aquilo que não controla, e visto haver na ansiedade uma necessidade de controlar, há igualmente nela um certo tom autoritário. Senhor, manda que minha irmã venha ajudar-me. Deu para entender? Ficou claro isso? Ficou? Ou seja, na ansiedade há um certo tom autoritário. Não é? Preciso fazer isso agora. Não é? Porque está sobrecarregada
limite. Mas aí... Não, o outro, anterior mesmo. Vamos juntos. Coloca na sua geladeira essa frase. Pode ser? Coloca no espelho do seu banheiro. Coloca em cima da sua secretária. Coloca em frente a você. Vamos ler juntos? Juntos. Por mais... Nós não somos Deus. E Ele não é indispensável. É aqui que está o nosso problema. Ficou claro? Porque aí nós queremos controlar aquilo que só Deus controla. Aqui está o nosso problema. E é aqui, às vezes, que os nossos pecados fazem com que nós adoeçamos, tenhamos problemas. Ficou claro? Porque queremos controlar coisas. É aquele filho, é aquela situação, é aquela pessoa, é aquele chefe, é aquele outro. E não conseguimos dar conta dessas demandas, desses cuidados. E simplesmente não conseguimos descansar no Senhor. Essa semana, antes de vir para cá, eu atendi uma pessoa. E ela estava carregada de uma ansiedade. Claro, orei com ela, li o texto bíblico, faço o trabalho pastoral, basicamente. E a certa altura eu disse assim, olha, a sua responsabilidade vai até a ponta dessa unha aqui. Está vendo? Até a ponta dessa unha. Daqui para lá, tem a responsabilidade também do outra pessoa. E você não pode fazer, além da sua parte, a parte da outra pessoa, nem a de Deus. Você não pode fazer a parte da outra pessoa, nem a de Deus. E às vezes nós queremos fazer isso. Fica claro? Às vezes nós queremos fazer isto, estamos carregados de cuidados. Esse é o sentido básico do que é ansiedade no texto bíblico. O querer, por demais inquietado, controlar aquilo que não se controla. E aí a ansiedade pode não ficar assim tão, como é que eu vou dizer, tão inofensiva. Então vamos lá. Se a pessoa tem a ansiedade, com base naquilo que falei na palestra de ontem, lá em cima, ela está num estado de quê? De inquietação. Não é? O ansioso, não há ansiedade sem inquietação. Isso não existe, não é? Tanto do ponto de vista bíblico quanto do ponto de vista clínico, todos se conhecem. Estar ansioso precisa estar inquieto. Há uma inquietação. Muito bem. Agora, essa inquietação geralmente demanda o que? Controle. Precisa controlar aquela situação. Precisa colocá-la sob controle. Mas às vezes o marido chega para mim e fala assim, pastor, a minha esposa é uma pessoa altamente ansiosa. Ela é muito ansiosa. Ela é inquieta, ela não sossega, ela está sempre em ansiedade, ela às vezes quer controlar as coisas. E aí ela não consegue controlar, ela faz alguma coisa. O que ela faz? Ela, terceiro, ela manipula. E aí a gente percebe que a ansiedade parece que não é assim tão inofensiva. Ficou claro? Ficou? Ela manipula. Como é que se manipula? Hein? Vamos lá. Manipula com como?
fazendo chantagens, né? Chantagens emocionais. Mas se você não fizer isso, eu vou fazer aquilo. Mas... E aí chantagem. E às vezes, gente, essas coisas vêm de pais para filho, o que a gente chama de mães para filhas, ou transgeracionalmente. Vivem fazendo chantagens, vivem fazendo trocas e barganhas. E aí, ou seja, da ansiedade chega a chantagem, porque no final das contas o que a pessoa está querendo fazer? Ela quer controlar aquela situação para ajustá-la às suas expectativas. Ficou claro isso? Ficou? E aí é bastante comum isso, e nas relações conjugais às vezes muito, muito comum. Mas eu fecho lá, a gente está avançando, estamos para os últimos minutos. Ao nos redimir e entrar em aliança conosco, o nosso Senhor, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, nos instrui para o nosso bem, a como cuidar, a como lidar com os nossos cuidados. Cristo nos ensina a confiarmos ao Pai Celestial os nossos fardos cotidianos. Isso aqui é importante. Isto aqui é muito importante. Ele não diz que não teremos fardos, mas que o fardo dele é leve. Ele ensinou em Betânia que podemos estar envolvidos em muitas preocupações e cuidados ansiosos, mas que pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa, e esta é a melhor porção. E os apóstolos nos ensinam a entregar os nossos cuidados, confiando que Ele cuida de nós. Então, uma síntese. Primeiro, vamos lá. Classicamente, inclusive no ensino bíblico, a inquietação se relaciona com cuidar. Viver é cuidar. E visto que somos seres humanos caídos, o nosso cuidar passou a ser desassossegado, sofrido e até doente. Não preciso nem dizer que quadros de ansiedades, quando evoluem para condições totalmente complicadas, sim, podem adoecer. Não é? A pessoa pode adoecer gravemente. Mas somos chamados por Deus a uma confiança nele, que alivie os fardos e que torne os nossos cuidados abençoados. Para algumas pessoas isto é uma luta para a vida inteira, porque são pessoas às vezes mais inquietas, mais desassossegadas, por razões diversas, algumas das quais comentei ontem. E aí para elas precisam lidar com sua ansiedade, às vezes a vida inteira. Né? Trabalhar e pedir graça de Deus para ajudá-las a vida inteira. Segundo, no foco do ensino bíblico, a inquietação se expressa em pré-ocupar. Eu coloco pré-ocupar para que fique bem claro o sentido. Ocupar previamente. O foco do ensino bíblico tem caráter específico. A pessoa tem consciência do que a inquieta e ativamente sujeito de se inquietar. 3. Na ansiedade, a inquietude se expressa em necessidade de controle. Na ansiedade é uma dificuldade de se lidar com coisas das quais não se detém o controle. E aqui que está o problema. Porque às vezes a gente quer controlar, porque isso significa que tem um probleminha conosco. Nós não cremos que Deus controla. Deu para entender? Por isso o Senhor Jesus vai chegar a um ponto importante, quando ele dirá assim: ora, se Deus cuida dos pássaros
e alimenta os pássaros. Ou, se Deus veste a erva do campo, que hoje está bonita, amanhã logo seca, se Deus cuida dos pássaros e cuida de vocês, Ele não vai cuidar de vocês, homens de pequena fé. Deu para entender? E aqui o Senhor Jesus mostra que aqui temos um problema, que os psicólogos e psiquiatras já não vão nos ajudar muito ou praticamente em nada. Porque eles não trazem esse conceito para nós importante. Ficou claro, meus irmãos? A saber que isto pode representar um fato de que eu não confio no Senhor, de que eu já não creio no Senhor, que eu preciso estar controlando tudo. Muito bem? Não é? Preciso controlar, cuidar de tudo, esquecendo de que Deus cuida. 4. Na ansiedade, a necessidade de controle se dá nas duas dimensões mais básicas e inevitáveis do existir humano neste mundo, o tempo e o espaço. Falei ontem, estou a trazer isso um pouco de revisão, porque não tivemos ontem a projeção. Não se pode separar tempo e espaço. O ser humano é cativo ao tempo e ao espaço. Não consegue viver, pensar e existir de outra forma. Tempo e espaço são vivências psíquicas, ou seja, nós experimentamos dentro de nós. Há formas distintas de se viver o tempo e o espaço. Pré-ocupar é ocupar previamente o tempo e o espaço. Geralmente, ocupar previamente um tempo e um espaço idealizados. Quantos minutinhos nós não temos mais nada? Né? Acabou o nosso tempo. Acabou. É? Ok. Iria trazer algumas dicas de como lidar com a ansiedade. 5 minutinhos? Pode ser? Pode ser? Ok. Depois não digam que eu não avisei. Muito bem. Se você vive quadros... Essa é parte de uma aula inteira, mas eu vou tentar pelo menos trazer algumas coisinhas. Regule ciclos. O ansioso não lida muito bem com ciclos. Falei ontem do princípio sabático, dessa conectividade. Fala aos pastores, é preciso ter o sábado pastoral, o descanso pastoral. Jesus diz, observe as aves dos céus, olhe os lírios dos campos, as férias. E se você é o próprio chefe, então você pode ser um chefe muito austero com você mesmo, né? E aí não descansa. Então, é preciso, para lidar com a ansiedade, oferecer contornos, limites, ganhar rotinas, dias de descanso, hora de dormir, hora de comer. E às vezes essas pessoas vão perdendo isto. Então, ninguém é ajudado na vida sem limites, formas e contenções. E às vezes muitos aconselhantes nos chegam com a vida em verdadeiro caos. E no caos os limites e as formas ficam indistintos. A vida vira uma bagunça, vira aquilo lá, olha. A vida da pessoa vira isto aí. Então, se você está nessas condições, procure regular ciclos. Lembra que eu falei hoje? Ontem, veio a tarde, amanhã e o dia. É extraordinário o nosso Deus. Porque Ele poderia ter feito tudo assim. Vem tudo, a existência. Ele poderia. Não poderia? Mas não. Ele nos ensina. Primeiro dia assim, segundo dia assim, terceiro dia assim, quarto dia, quinto dia, sexto, e descansa. Está a nos ensinar. Ele não precisa disso. Está a nos ensinar para o nosso bem. Porque é um Pai Celestial que cuida de nós. Então, procure regular os seus ciclos e dar formas ao dia a dia.
Então, no caos, os limites e formas e os contornos ficam indistintos. E quando a vida se torna um caos, os limites e contornos se perdem. Então, um fator importante na organização espiritual, emocional e relacional de uma pessoa é que ela precisa começar a levar em conta os limites, tanto os próprios quanto os do outro. E fez Deus separação entre dia e noite, entre o firmamento e a terra seca. Está nos ensinando que a gente precisa colocar um pouco de ordem, de limites, porque na ansiedade as coisas se bagunçam. Gente, eu vou precisar parar por aí. Naturalmente, esse é um assunto que me absorve, eu ficaria com vocês a manhã inteira, mas por hora basta. Muito obrigado, atenção. Pastor Vitor, por gentileza. Sim. Sim. Fala sobre quando Jesus menciona e diz que eles seriam perseguidos. Sim, sim. Lá vos açoitarão. Não estejais carregados de cuidado sobre o que vão fazer lá. Ou seja, Jesus ali estava devendo, passando uma informação para os seus discípulos de algo que aconteceria. Perfeito. Eles deveriam se manter Em confiança. em confiança. Exato. Deixa eu ver se eu vou conseguir fazer a pergunta. Vai lá, mas pode tentar. Nós estamos vivendo uma sociedade um pouco complexa e complicada. Bastante. E, em particular, não sei nos países onde lugar, Sim. nós estamos tendo problemas em doutrinas de ideologias. Acho que no mundo todo. É. E, por exemplo, temos informações que escolas de creches, os banheiros são mistos. Temos visto, por exemplo, uma perseguição em volta do cristianismo. Como que nós devemos lidar com isso? Devemos entrar no avião ou devemos esperar o Senhor? Bem, esses são os cuidados de cada dia. Esses são os cuidados do dia. Esses são os cuidados da ocasião. Cada tempo traz as suas inquietações. E elas são inevitáveis. Ou seja, nós estamos a viver aqui em Portugal, vocês estão a viver aqui em Portugal esses contextos. Nós no Brasil também, muitos deles. Existem agora os ucranianos, nossos irmãos que estão a viver aquela guerra. Existem os nossos irmãos lá no Oriente Médio que estão a viver aquela outra. Existem os nossos irmãos lá na África que estão a viver a questão da fome, a questão da penúria. São os cuidados. Isso significa que nós devemos ficar descuidados dessas coisas? Não. Absolutamente não. Nós precisamos ficar atentos e sermos zelosos. E sermos atentos. Agora, em que medida? Essa é a questão. Porque se nós começarmos a lidar com essas coisas, mas não as sujeitarmos ao Senhor, aí nós estamos errando. Por quê? Porque nós precisamos que Deus nos abençoe para lidar com tudo isto. Nós precisamos que Deus nos abençoe para lidar com essas demandas. Nós precisamos que Deus nos abençoe para lidar com todos esses desafios. Como lidar, pastor Gilson? Venha daqui a pouco, daqui uns 15 minutos. Pode ser? Muito bem. Agradeço muito, irmãos. É uma igreja muito simpática. Me senti em casa aqui. Estou muito bem na igreja de vocês, tá bom? Muito obrigado.